Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Evangelho de hoje: a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como vocês mesmos, pelas faltas que cometem contra sua lei. Pensem que vocês são muito mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negarem o perdão e comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem Deus como vocês o conhecem. A eles será pedido muito menos que a vocês. Não julguem, não julguem, meus caros amigos, pois o juízo que proferirem lhes será aplicado mais severamente ainda, e vocês necessitam de indulgências pelos pecados que cometem sem cessar. Não sabem que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves consideram? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dão, nem mesmo nas palavras de consolação podem acrescentar a ela. Não é somente a isso que Deus exige de vocês. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida, sempre e em todas as coisas, a seu próximo. Pode ainda exercer essa virtude sublime em muitos outros seres para os quais nenhuma utilidade terão suas esmolas, e para quem palavras de consolo e de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor. Estão próximos os tempos, repito, em que a grande fraternidade reinará no mundo. A lei de Cristo é aquela que regerá os homens. Somente essa lei será o freio de esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amem-se, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façam diferença entre os outros infelizes, pois é Deus que quer que todos sejam iguais. Não desprezem ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vocês, a fim de que lhes sirvam de ensinamentos. Em breve, quando o homem se forem submetidos à verdadeira lei de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro de suas orações. É a verdadeira caridade. Não se deve dizer de um criminoso, é um miserável, e deve expurgar dele a terra. A morte que lhe é infligida é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que se devem falar. Observem seu modelo, Jesus. Que diria ele se visse esses infelizes perto dele? Ele o lamentaria, considerá-lo-ia um doente realmente digno de compaixão. Ele lhe estenderia as mãos. Na realidade, não podem fazer o mesmo, mas pelo menos podem orar por ele e assistir o seu espírito durante os poucos momentos que ainda deve passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orarem com fé. É seu próximo como o melhor dos homens. Sua alma desgarrada e revoltada foi criada como a sua para se aperfeiçoar. Ajudem-no, pois a sair do lamaçal. Orem por ele. Elisabeth da França, Le Havre, 1862. Se um homem está em perigo de morte, para salvá-lo é necessário expor a própria vida. Mas se sabe que esse homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvá-lo?
É o que o irmão está nos perguntando, né? Esta é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, porquanto, nesse ponto, se trata de saber se alguém deve expor sua própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorrer-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditam que seja somente às portas da morte que se consegue deter esse infeliz? Talvez seja em toda a sua vida passada. De fato, imagine que, nos rápidos instantes que lhes arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido volta à sua vida passada ou, melhor, ele se ergue diante dela. A morte talvez chegue cedo demais para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Corram, pois, homens, corram vocês que a ciência espírita iluminou. Corram, arranquem-no de sua condenação, e então, talvez esse homem que teria morrido, blasfemando, se atirará em seus braços. Todavia, não deve perguntar-se se o farão ou não. Socorram-no, pois ao salvá-lo, obedecem essa voz do coração que lhe diz: tu podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Caridade para com o criminoso. Então, meus irmãos, várias vezes eu ouço falar, já ouvi falar várias vezes, esse é um bandido, é um traficante, está ocupando lugar na terra, não devia nem estar aqui. Mas tanto ele, tanto nós como eles, temos oportunidade de melhorar. Ninguém nasceu para ser bandido, ser traficante, nem nada. Então, um criminoso muitas vezes vai por esse caminho por instinto, né, de maldade, de um coração endurecido, trazendo de outras vidas essa mesma coisa que ele fez em outras vidas, de agredir, de matar e de roubar. Então, se ele reencarna para se aperfeiçoar. Então, mesmo que ele tenha toda essa maldade, toda essa coisa ruim dentro dele, ele pode aprender a seguir o caminho do bem. Às vezes, muitos deles não conheceram Deus, nunca lhe ensinaram o que é certo, o que é errado, simplesmente se deixaram levar, muitas vezes, por influência de desencarnados, muitas vezes, na maioria, por influência de desencarnados e por más companhias, né? Como não é espiritualmente forte para falar não, vai falando sim aqui, sim ali e vai virando-se um bandido. Então, as tendências que nós trazemos de outras vidas, desde a infância que os pais percebem, deve ir combatendo, porque a criança já mostra desde cedo a tendência, às vezes de ser um ladrão, de ser um bandido, tendência de querer matar, pois bate nos animais, mata até os animais. Então, essas tendências que nós trazemos, os pais devem prestar atenção nos filhos, pois desde pequeno eles mostram essa tendência. Então, tem que ir combatendo com amor, com carinho, ensinando e educando. Então, se a pessoa se tornou um criminoso, quer dizer que essa tendência que ele trouxe de vida passada ainda fala muito forte dentro dele. Então, esse irmão realmente vai cometer atos que numa vida futura, quando ele tiver mais esclarecido, que ele olhar para trás, ele vai pensar como eu fui capaz de fazer tudo isso. Mas não só eles. Todos nós já fizemos coisas terríveis em vidas passadas, já matamos, roubamos, fomos criminosos, talvez até coisas piores. Então, não devemos ficar julgando esses irmãos. Deus nos fala, antes de julgar qualquer pessoa, eleve-se Jesus, né? Nos fala, antes de julgar qualquer pessoa, eleva primeiro seu pensamento a Deus, para não ser tão duro no seu julgamento, pois à medida que julgares, você será julgado. Então, aquele criminoso talvez não conheça Deus como a gente conhece, não conhece Jesus,
Mas tem muitos que conhecem, até falam, oh meu Deus, me ajuda, né? Mas é só da boca para fora, pois no fundo do seu coração ele ainda não conhece a Deus nem a Jesus, porque se conhecesse, iam lutar, se esforçar para sair do caminho do crime. Mas tendências fortes, às vezes de vidas passadas, gritam tão alto que a pessoa não consegue desviar daquele caminho. Então não devemos ser duros com ele, que assim como nós, ele está aqui para aprender, para evoluir. Um dia ele vai aprender, né? Mas muitos desses irmãos que estão aqui na terra, como os traficantes, muitos bandidos perversos, nessa reencarnação, quando eles desencarnarem, eles não vão ter mais oportunidade de reencarnar na Terra no momento. Vão ser levados para outros planetas, a 2, 3 mil anos-luz da Terra, talvez até mais. Vão reencarnar em mundos de muita dor e muito sofrimento para aprender, para evoluir. E vai ser através da dor, porque Deus deu oportunidade de aprender através do amor e não quiseram aprender. Mas um dia, quando tiverem aprendido, podem sim reencarnar na Terra ou num mundo mais evoluído do que o que eles estavam, né? Então, Jesus não pede, não julguem, pois na medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então, a nós que já conhecemos Jesus, conhecemos a Deus, os ensinamentos dos Espíritos de Luz, vai ser muito mais cobrado de nós do que deles, né? Pois afinal a gente já tem esse conhecimento. E muitas vezes, tendo conhecimento, nós deslizamos de vez em quando, tropeçamos nos nossos erros, pois não somos perfeitos, né? Então, nesse momento que a Terra está, como o irmão fala aqui, ó, todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Muitos já foram levados, muitos estão sendo levados, como o espírito do veludo, né? Através da Mônica Medeiros falou, dia 22, foi tirado aqui do planeta Terra espíritos que estavam no umbral grosso, espíritos muito duros, muito perversos, e até ontem ainda foram retirados. Não sei se retiraram todos, que são muitos, mas foram retirados do planeta Terra os espíritos do umbral grosso. Eles vão reencarnar em mundos de muita dor e muito sofrimento, mas eles vão aprender assim como nós estamos aprendendo. E no umbral médio também vai ser esvaziado devagar. Eles vão ter oportunidade de reencarnar, vão ter mais uma oportunidade de reencarnar no planeta Terra para evoluir. Se eles também não aprenderem, não se esforçar para melhorar moralmente e espiritualmente, quando eles desencarnarem, eles vão ser levados para outros mundos. Não com tanta dureza, tanto sofrimento, igual aos que estavam no umbral grosso. Por isso devemos aproveitar essa reencarnação. Se pudermos auxiliar um irmão que está no caminho do mal, dando bons conselhos, orando por ele, vamos fazer. Que assim nós vamos estar ajudando ele a afastar do caminho do mal. Muitos criminosos se arrependeram e deixaram o caminho do mal quando encontraram Jesus dentro dele, ou quando encontraram uma pessoa que amou muito, e essa pessoa com certeza pode ter mais conhecimento do que ele, e ajudar essa pessoa a sair desse caminho. Então, muitas vezes, por amor a uma pessoa, quando ele se sente amado, respeitado, ele sai desse caminho. Muitos que estiveram no caminho da droga saíram por amor. Então, eles podem sim sair, né? Então, o irmão aqui nos pergunta: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é necessário expor sua própria vida? Então, é o que o irmão nos pergunta. Se a gente tem oportunidade, digamos assim, de ver um criminoso se afogando, que ele não sabe nadar, mas a gente sabe nadar muito bem, nós devemos socorrê-lo? É o que os irmãos nos perguntam. Se a gente acredita em Deus, acredita na misericórdia de Deus, a gente vai olhar para aquele irmão como o nosso irmão em Deus. Então, nós devemos sim socorrer aquele irmão, porque naquele momento de aflição, muitos veem a sua vida passar assim diante de seus olhos em segundo. Então, quando tirar ele dali, ele vai pensar: o que eu fiz da minha vida inteira? E vai se tornar um grande amigo daquele que o salvou. Vai se arrepender e nunca mais vai cometer crimes.
Ou também pode acontecer dele ser salvo, ser até grato àquele que salvou, mas continuar cometendo os mesmos crimes ou até piores. Mas não cabe a nós deduzir isso. Como os irmãos falou aqui, ó, se tu pode salvá-lo, salva-o. Pois a gente pode mudar completamente a vida daquele irmão que era um criminoso. Se ele tornar o nosso amigo, podemos conselhar, conversar, orar por ele. Então, se a gente conhece um criminoso e a gente já conversou, já deu conselhos, não adiantou, né? A nossa parte nós fizemos, mas vamos orar por ele com muita fé. Vamos pedir a Jesus que toque o coração. Se nós passarmos para ele através da oração de bons pensamentos, muito amor, muita luz, uma hora ele sai daquele caminho, né? Então, meus irmãos, devemos sim, se nós podemos salvar alguém da morte, devemos sim salvar aquelas pessoas. Pois muitos foram pelo caminho de crime por falta de educação, por falta de quem lhe amasse ou ensinasse. Como muitas crianças são abandonadas na rua aí, ó. Muitas vezes são ameaçadas de morte se não vender droga, são obrigadas a cometer pequenos crimes e assim eles vão crescendo nesse caminho, né? Mas Deus nos deu o livre-arbítrio de falar não. Se alguém chegar, você vai vender droga para mim? Não, eu prefiro morrer do que fazer isso. Então, isso vai de cada um. Então, esses irmãos que estão cometendo esses delitos é porque eles ainda têm muito que vencer dentro deles, assim como nós também temos as nossas más tendências a vencer. Mas nós também temos boas virtudes. E esses irmãos, com certeza, têm alguma virtude também dentro dele, só que ele ainda não deixou aflorar. Então, como Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E quem de nós não tem pecado? Então, por que vamos ser duro com o criminoso quando de repente ele chega perto de você e fala: eu estou nessa vida, mas eu queria sair, reza para mim. O que você pode fazer? Segura na mão dele com carinho e fala: eu vou rezar por você. Você quer rezar junto comigo por você? Vamos rezar junto, que junto a nossa prece fica mais forte. E assim você vai ter mais força para sair desse caminho. Não vamos desprezá-los. Eles são nossos irmãos, são filhos do mesmo Pai. E um dia nós também fomos criminosos lá atrás, né? Então, meus irmãos, é esse o evangelho de hoje. A caridade para com o criminoso. Se nós não podemos, conforme o criminoso, às vezes a pessoa tem até medo de chegar perto, mas podemos orar por ele. Se a gente vê na televisão aparecer lá um criminoso, um grande bandido, um ser terrível, como muitos falam, é um monstro, mas ele também é filho de Deus. Então, em vez de falar, tomara que ele apodreça na cadeia, tomara que faça isso com ele, vamos pedir a Deus misericórdia para ele, para aqueles que foram prejudicados por eles, porque assim, meus irmãos, nós vamos estar ajudando a luz, vamos estar trabalhando no exército de Jesus, vamos pedir misericórdia para esse irmão. Agora, quando a gente fala que tomara que ele morra, tomara que sofra isso e aquilo, nós estamos dando força para as trevas, pois todo mau pensamento, todo mau sentimento que nós temos é para as trevas que nós estamos dando força. Então, vamos orar mais, vamos vigiar mais, principalmente os nossos pensamentos e as nossas atitudes, porque nós primeiro pensamos, sentimos e depois nós falamos pela boca. O que sai pela nossa boca é que está cheio o nosso coração. Claro que às vezes a pessoa tem muito medo de um criminoso, ele quer distância, mas não custa orar por ele, isso não custa nada, mas com fé, acreditando que Deus também está olhando por ele como olha por nós. Infelizmente ele está perdido nesse caminho, mas uma hora ele vai se encontrar, se não for nessa vida, pode ser numa outra, Nós temos a eternidade toda para aprender, mas se nós podemos aprender hoje, vamos fazer isso hoje, para que deixar para amanhã? Então, meus queridos irmãos, é esse o evangelho de hoje, né? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe e ilumine todos vocês que estão me ouvindo, enchendo corações de vocês, os pensamentos de muita luz, de muito amor, de muita paz.
Que Deus abençoe os seus lares, os seus familiares, para que possamos caminhar junto para chegarmos a Jesus, pois esse nosso planeta Terra que está aí com tantos problemas, uma hora, um dia no futuro mais distante, ele vai ser um planeta de paz, de amor e de luz. E quem sabe, hoje nós fazemos por merecer, e em um futuro distante nós possamos reencarnar nessa linda Mãe Terra que vai estar, como Jesus nos prometeu, um paraíso. Mas precisamos fazer isso hoje, mudar hoje. A mudança é de dentro para fora. Então que Deus nos abençoe e nos dê muita força para nós vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas ignorâncias e deixar que as virtudes divinas floram em nosso coração, em nossa mente. Que a paz de Jesus os abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus. E se gostarem do meu evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, pois eu também estou aqui aprendendo, né? Que vocês possam passar para seus amigos, curtirem, dar força para o nosso canal, para que ele possa crescer e mais consolo possa chegar ao coração de mais irmãos, assim como chega ao meu, né? Eu fico muito feliz em fazer esse evangelho, fico muito feliz mesmo. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. Muita luz, muita paz para todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Que assim seja. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja